bíblica do livro de Apocalipse. Do 6º ao 19º capítulos do livro de Apocalipse mostram os juízos de Deus sobre a terra e aos que nela estão. Selos, trombetas, taças, ais e etc. são os instrumentos que Deus usa para tratar com a humanidade. A ira de Deus só se manifesta quando sua santidade é afrontada e sua glória é desprezada pela pecaminosidade do homem. A graça de Deus não conhece limite, mas a ira de Deus, essa sim, tem um limite. 4 questões sérias em relação à ira de Deus. Primeira questão: a seriedade do pecado como rebeldia contra Deus. 2. A responsabilidade contínua dos homens por suas ações. 3. A culpa subsequente à vista de Deus. 4. A responsabilidade do castigo. A ira de Deus é a sua repulsa veemente contra tudo aquilo que fere a sua santidade. Não é nenhum pesadelo de uma fúria indiscriminada, descontrolada e irracional, mas é trazida para fora pela impureza e injustiça dos homens. O capítulo 6 do livro de Apocalipse já se inicia com um mergulho no conteúdo do livro citado no capítulo 5. No capítulo 5 é mencionado este livro que ninguém podia abrir e nem sequer olhar para ele. Também é mencionado que este livro tem 7 selos. No capítulo 6 mostra a abertura dos selos deste livro. Apocalipse 6:1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. O restante do capítulo 6 mostra a abertura de outros selos. 7 selos de Apocalipse. Uma imagem pega na internet aqui. Então, nós temos basicamente os 4 cavaleiros. O cavalo branco, né? O cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. Cada um segura coisas nas mãos, tem nomes e etc. Detalhadamente, mais para frente, nós vamos abordar cada um. Os 4 cavaleiros, nós temos também as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Isso é no 5º selo. E eles estão clamando por vingança. Isso é muito interessante. O 6º selo é um grande terremoto, um grande tremor de terra. E o sol torna-se negro como saco de silício e a lua se torna como sangue. As estrelas caem do firmamento, todos os montes e ilhas removidos dos seus lugares, e a lamentação de muitas pessoas. E o 7º selo ele é referido no capítulo 8, versículo 1. Os acontecimentos do 6º selo atingem 7 classes de pessoas, essa que eu citei no slide passado: reis da terra, grandes, comandantes, ricos, poderosos, escravos e livres, ou seja, 7 classes de pessoas. Interessante que no final do capítulo 6, versículo 17, tem uma pergunta, e essa pergunta ela é muito interessante. E quem é que pode suster-se? De fato, é uma pergunta intrigante, porque diante das coisas que acontecem ali e que passam a acontecer, esses juízos de Deus, de fato essa é uma pergunta que vem ao nosso coração. Quem é que pode suster-se diante de tais coisas? O capítulo 7 do livro de Apocalipse já se inicia com a visão de 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, e a estes anjos aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. O capítulo 8 mostra a abertura do 7º selo, foi falado, que dá abertura às 7 trombetas. Aqui tem uma imagem também pega de internet das 7 trombetas do Apocalipse. Então a gente vê esses juízos de Deus
lançados à terra e aos que nela estão. Primeira trombeta, houve saraiva e fogo misturado com sangue. Então, isso queimou a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Isso na primeira trombeta. Vamos ver como atinge a terra, a segunda trombeta agora. Foi lançado ao mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. O que acontece como resultado disso? Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Terceira trombeta, caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E a quarta trombeta, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, ou seja, até os poderes do céu sofrendo. Então houve um escurecimento e a terça parte do dia não brilhava mais, era semelhante à noite. A trombeta, é aberto o poço do abismo, sobe fumaça desse poço como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Mas veja como são esses gafanhotos. Foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Sexta trombeta, foram soltos os 4 anjos, que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano. Ou seja, tudo está debaixo do controle de Deus, nada foge do controle dele. Tudo está preparado para o seu exato momento. E no caso desses 4 anjos, qual era a finalidade deles? A fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Então, continuando aqui, assim viu os cavalos nessa visão, os que sobre eles cavalgam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Qual o resultado disso? Por estes 3 foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças e com elas danificam. E aí os outros homens, o que aconteceu com eles? Que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios. E os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Ou seja, os homens estavam adorando esses demônios e não se arrependeram das obras de suas mãos, nem com tudo isso acontecendo. E não se arrependeram de seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. E aí a sétima trombeta, você vê que tem um lapso de capítulos aqui. No capítulo 11 ela é referida. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E aí, essa sétima trombeta é para anunciar, né, o reino do mundo. Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Outra coisa aqui também, os 7 trovões, muita gente nem lembra deles. Clamou com grande voz, assim como ruge o leão. E quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, ou seja, João, o apóstolo João já ia escrever. Ele viu isso. Mas ouviu uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas.
Isso está em Apocalipse 10, versículos 3 e 4. No capítulo 10, 11, o último versículo do capítulo diz: Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. No 11 de Apocalipse, há um destaque especial para acontecimentos na cidade de Jerusalém. Ali são vistas as duas testemunhas que profetizam vestidas de pano de saco. Versículo 11:5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Jerusalém. Por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas veja que interessante, versículo 11: Depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Sobe para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade de Jerusalém. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. Algo muito interessante a ser considerado. Do livro de Apocalipse é um grande resumo do conflito universal entre as duas sementes. Capítulo 13 descreve a besta que emerge do mar, também a descrição da besta que emerge da terra e a instauração da marca da besta. Capítulo 14, o cordeiro está em pé sobre o monte Sião. Há muitos eventos citados de maneira resumida ali. Há a menção do evangelho eterno para ser pregado, é anunciada a queda da Babilônia, a foice é passada sobre a terra e também há a menção do grande lagar da cólera de Deus, aonde o sangue corre até os freios dos cavalos. Capítulo 15 são mencionadas 7 taças, e no 16 há as descrições do derramamento das 7 taças. Apocalipse, aqui estão elas. Primeira taça, mais uma vez só citando, são imagens pegas na internet. Foi o primeiro que derramou a sua taça sobre a terra, ou seja, mais catástrofes na terra, mais juízos, julgamentos de Deus. Fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Segunda taça, ela foi jogada no mar e o mar se tornou sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Terceira taça. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. A quarta taça. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. O trono da besta e o seu reino se fez tenebroso e os homens mordiam de dor as suas línguas. Por causa de suas dores, por causa de suas chagas, blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, agora a sexta taça, e a sua água secou-se. E para quê? Para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo,
para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E a sétima taça, vem uma voz que está dizendo: está feito. E houve relâmpagos e vozes e trovões, e houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homem sobre a terra, terremoto tão forte e quão grande. A grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus lembrou-se da sua grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não mais se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento. Capítulo 17 de Apocalipse é a descrição do julgamento da grande meretriz, a mulher montada na besta. No capítulo 18, as descrições da cidade chamada Babilônia e as lamentações pelo seu fim. E no capítulo 19, há júbilo no céu pela queda da Babilônia, pelo reino instaurado do nosso Senhor, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Também é mencionada a prisão da besta e do falso profeta, e depois são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Bom, são muitas informações, são muitos capítulos, aqui apenas foi um esboço, um resumo do resumo, né? O livro de Apocalipse, ele tem chaves para interpretá-lo, para entender a cronologia dos acontecimentos. Isso pode ser detalhado num vídeo extra, esse é apenas para dar uma visão panorâmica do livro. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os capítulos ainda de maneira panorâmica, do capítulo 20 ao 22. Depois nós começamos a detalhar e a detalhar bem mesmo cada coisa.